Independentemente de qual seja a sua religião, ou mesmo que você não tenha nenhuma, é impossível ignorar a gigantesca influência que o cristianismo exerceu e ainda exerce sobre a história da humanidade. Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo se identificam como cristãs. Isso representa quase um terço da população global. O nome de Jesus está em igrejas, músicas, pinturas, esculturas, livros, documentos, filmes, séries, ruas, feriados, declarações políticas, movimentos sociais e, claro, em milhões de lares ao redor do mundo. É inegável, o cristianismo está presente em praticamente todas as culturas, em maior ou menor grau. Mas essa força histórica e cultural toda tem um ponto central, uma figura-chave: Jesus de Nazaré. E aqui começa a pergunta que nos guia neste vídeo. Afinal, existe alguma evidência histórica de que Jesus de Nazaré realmente viveu? Ou será que ele é apenas uma figura mitológica criada por seus seguidores? É curioso perceber que, embora as evidências da existência do cristianismo sejam abundantes, as evidências da existência do seu fundador são muito mais limitadas. Isso levanta dúvidas legítimas para alguns, especialmente em um mundo cada vez mais cético e analítico. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas evidências históricas da existência de Jesus e avaliar se elas são suficientemente confiáveis para afirmarmos, com base na ciência histórica, e não na fé, que Jesus foi mesmo um personagem real, de carne e osso. Dividiremos nossa investigação em 3 grandes blocos: as evidências arqueológicas, que são geralmente as mais valorizadas por quem busca provas físicas, palpáveis; as evidências textuais, vindas de fontes não cristãs, greco-romanas e judaicas, que mencionam Jesus ou seus seguidores; por fim, um olhar para as fontes cristãs, os evangelhos e cartas do Novo Testamento, para avaliar o que elas podem ou não dizer do ponto de vista histórico, mesmo sendo documentos de fé. Vamos seguir com mente aberta, mas crítica. E lembrar sempre: buscar a verdade histórica sobre Jesus não é o mesmo que validar dogmas religiosos, nem negar sua importância espiritual. É, antes de tudo, tentar compreender melhor o passado com os recursos que a história oferece. Quando falamos em provas históricas, muitas pessoas pensam imediatamente em objetos: ruínas, tumbas, inscrições, moedas, estátuas, restos mortais. Algo físico, visível, que possa ser tocado, fotografado, exibido em um museu. É natural. Afinal, evidências arqueológicas passam a sensação de serem mais concretas do que documentos ou testemunhos. Mas aqui entra um ponto fundamental: a história antiga não funciona assim. A imensa maioria dos personagens que viveram na antiguidade, principalmente os não pertencentes à elite, não deixou vestígios materiais para trás. E isso não porque não existiram, mas porque simplesmente era muito improvável que qualquer pessoa comum fosse registrada de forma permanente. O mundo antigo era um lugar sem fotografia, sem impressão em massa, sem registro civil, sem imprensa. Tudo se perdia com o tempo, quase tudo. Jesus de Nazaré, segundo os próprios relatos cristãos, foi um camponês, morador de uma vila remota chamada Nazaré, na Galileia, um território marginal do vasto Império Romano. Ele não foi rei, não comandou exércitos, não acumulou riqueza, não ergueu monumentos. Portanto, esperar encontrar provas materiais diretas da sua existência, como uma casa identificada com seu nome, ossos ou inscrições contemporâneas, não é realista. Para termos uma ideia, nem mesmo personagens historicamente comprovados e muito mais poderosos deixaram rastros arqueológicos evidentes. Vamos pegar o exemplo de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, na época em que Jesus teria vivido. Pilatos era uma figura oficial do império, responsável pela administração da província. Mesmo assim, até 1961, não havia uma única evidência arqueológica que comprovasse sua existência. Foi só quando arqueólogos descobriram, em Cesareia Marítima, uma placa de pedra com uma inscrição em latim que fazia referência a Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, que a arqueologia confirmou o que os textos já diziam há séculos, e mesmo assim não encontramos ossos, nem estátuas dele, nem moedas com seu rosto, apenas essa inscrição. Se até para um governador romano as evidências são raras, imagine então para um pregador itinerante da periferia do império, executado de forma violenta e rápida como um criminoso comum. Mas existe um artefato curioso que merece ser mencionado: o ossuário de Tiago. Em 2002, arqueólogos anunciaram a descoberta de um ossuário, uma caixa de pedra usada para guardar ossos, típica de sepultamentos judaicos do século I. O que chamou a atenção foi a inscrição em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Na Bíblia, Tiago é descrito como irmão de Jesus e José como seu pai adotivo. Isso levou muitos a sugerirem que aquele objeto seria a única evidência arqueológica direta da existência de Jesus. Mas há 2 problemas importantes. Primeiro, os nomes Tiago, José e Jesus eram extremamente comuns na Judéia do século I.
Estudos mostram que cerca de 20 homens, no mínimo, poderiam ter se chamado Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Segundo, a autenticidade da inscrição foi colocada em dúvida. O colecionador que a apresentou chegou a ser processado por falsificação, inclusive por esse artefato, e embora tenha sido absolvido, a polêmica permanece. Mais recentemente, peritos analisaram novamente o objeto e afirmaram que a inscrição poderia sim ser autêntica. Mas mesmo que seja, não é possível afirmar com certeza que o Jesus ali mencionado é o mesmo Jesus de Nazaré do cristianismo, ou seja, mesmo a melhor evidência arqueológica que temos ainda é frágil e inconclusiva. Isso não significa que Jesus não existiu. Significa apenas que ele compartilha do mesmo destino da maioria das pessoas do seu tempo. Não deixou registros físicos duradouros. É por isso que os historiadores se voltam para outra fonte de evidência, talvez menos sólida, no sentido físico, mas muito mais abundante: os textos. E é para eles que vamos a partir de agora. Se as pedras e ossos da arqueologia não falam claramente sobre Jesus, então é hora de ouvirmos as palavras daqueles que viveram ou escreveram nos séculos I e II. E o que mais chama a atenção aqui é que autores não cristãos também mencionaram Jesus, muitas vezes de forma crítica ou até hostil, mas reconhecendo que ele foi uma pessoa real. Vamos começar por Plínio, o jovem, um senador e administrador romano que viveu entre os anos 61 e 113. Ele foi governador da província da Bitínia, no noroeste da atual Turquia, e durante seu mandato enfrentou um problema novo: o crescimento do cristianismo em sua região. Em uma carta escrita ao imperador Trajano, por volta do ano 112, Plínio relata suas dúvidas sobre como lidar com os cristãos. Ele diz que essas pessoas se recusavam a adorar os deuses romanos e a prestar culto ao imperador, mas que também não cometiam crimes, apenas se reuniam para cantar hinos a Cristo, como se ele fosse um deus. Plínio ainda explica que costumava testar a lealdade dos cristãos, pedia que eles amaldiçoassem Cristo e oferecessem sacrifícios aos deuses. Aqueles que aceitavam eram libertados, os que se recusavam eram punidos. Esse é um dos documentos mais antigos que mencionam Jesus, aqui chamado de Cristo, de forma indireta, mas clara. Cristo não é apresentado como uma ideia ou símbolo abstrato, mas como alguém real, venerado por seus seguidores, o suficiente para que eles estivessem dispostos a morrer por ele. Outro testemunho ainda mais contundente vem de Tácito, um dos maiores historiadores romanos, autor dos Anais e das Histórias, obras que narram os imperadores e as crises do império. No livro 15 dos Anais, escrito por volta do ano 116, Tácito relata o grande incêndio de Roma, ocorrido no ano 64. Ele explica que o imperador Nero, acusado de ter provocado o incêndio, culpou os cristãos para desviar a atenção. E aí vem o trecho crucial. Cristo, de onde vem o nome cristãos, foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Tácito era um autor romano, pagão e completamente contrário ao cristianismo. Para ele, os cristãos eram fanáticos, supersticiosos, um mal a ser combatido. Ainda assim, ele registra como um fato histórico que Cristo foi crucificado sob Pilatos e que seus seguidores estavam ativos em Roma apenas algumas décadas depois. Esse é um testemunho fortíssimo, porque mostra: 1. Que Cristo foi entendido como um personagem real. 2. Que foi executado por uma autoridade romana identificável, em um período bem específico. 3. Que o movimento iniciado por ele não apenas sobreviveu à sua morte, como se espalhou até a capital do império. Mas não para por aí. Outro autor romano, o historiador Suetônio, escreve em sua obra Vida dos 12 Césares, que durante o reinado do imperador Cláudio, entre os anos 41 e 54, houve distúrbios em Roma causados por judeus, por influência de um tal Cresto, o que levou à expulsão desses judeus da cidade. Apesar da grafia Cresto parecer diferente, muitos estudiosos entendem que se trata de uma confusão com Cristo, já que Suetônio escrevia décadas depois dos eventos e talvez não estivesse familiarizado com os detalhes do cristianismo nascente. Seja como for, o fato é que Suetônio associa conflitos judaicos em Roma à figura de Cristo, ou alguém associado a ele, mostrando mais uma vez como esse personagem já causava repercussões significativas no século I. Mais adiante, temos ainda Luciano de Samosata, um escritor satírico do século II. Em sua obra A Morte de Peregrino, ele critica os cristãos por venerarem um homem crucificado, a quem chama de sofista crucificado, e afirma que eles acreditavam na vida eterna e que se entregavam à morte com convicção. Luciano ridiculariza os cristãos, mas não questiona que esse sofista realmente tenha existido. Na verdade, seu texto confirma que os seguidores de Jesus acreditavam em sua divindade e estavam dispostos a morrer por essa fé. Por fim, temos Celso, um filósofo pagão do século II, que escreveu uma crítica feroz ao cristianismo chamada A Verdadeira Doutrina.
Nesse texto, ele afirma que Jesus foi filho de uma camponesa judia e de um soldado romano chamado Pantera, que aprendeu feitiçaria no Egito e que se proclamou Deus. Celso rejeita todos os milagres atribuídos a Jesus, dizendo que eram truques, e acusa os cristãos de crendice. Mesmo assim como Luciano, Celso nunca sugere que Jesus não existiu. Pelo contrário, suas críticas partem do pressuposto de que Jesus foi uma pessoa real, mas que suas ações e sua reputação teriam sido exageradas por seus seguidores. Todos esses autores, Plínio, Tácito, Suetônio, Luciano e Celso, são fontes externas ao cristianismo, escritas por pessoas que não tinham interesse algum em defender Jesus ou promover sua fé. E ainda assim, confirmam sua existência, de forma direta ou indireta. São essas fontes que tornam praticamente impossível sustentar, do ponto de vista histórico, a ideia de que Jesus foi apenas uma invenção posterior. Até aqui, já vimos como diversos autores romanos, governadores, historiadores, escritores, se referiram à figura de Jesus de forma direta ou indireta. Mas há ainda um grupo de fontes especialmente relevantes, os autores judeus da antiguidade. Afinal, Jesus era judeu, viveu entre judeus, e seu ministério aconteceu dentro do contexto judaico do século I. A fonte judaica mais importante e conhecida é o historiador Flávio Josefo, nascido como Yosef ben Matityahu. Ele era um fariseu, membro de uma família sacerdotal que viveu na própria região da Galileia durante o século I. Inicialmente, lutou contra os romanos durante a Guerra Judaico-Romana, mas acabou se rendendo, foi acolhido pelo Império e passou a escrever sob o patrocínio da família imperial. Josefo escreveu 2 obras históricas fundamentais, A Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas. É nessa última, escrita por volta do ano 93 d.C., que encontramos 2 referências importantíssimas a Jesus. A primeira é conhecida como Testemunho Flaviano e diz o seguinte, em uma de suas versões mais completas. Por esse tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele realizou feitos extraordinários, foi mestre daqueles que com prazer recebem a verdade. Atraiu a si muitos judeus e também muitos gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por sugestão dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o tinham amado não deixaram de fazê-lo, pois ele lhes apareceu no 3º dia novamente vivo, conforme os profetas divinos haviam predito. E até agora, a tribo dos cristãos, que leva esse nome por causa dele, não desapareceu. Agora vamos ser honestos, essa passagem soa cristã demais, não é? É exatamente por isso que muitos estudiosos acreditam que essa versão do texto foi modificada por copistas cristãos ao longo dos séculos. Josefo era judeu e, em nenhum outro lugar de sua obra, demonstra ter se convertido ao cristianismo ou reconhecer Jesus como o Messias. Então, o que fazer com esse trecho? A solução adotada por grande parte da historiografia moderna é considerar que o núcleo da passagem é autêntico, mas que frases como "ele era o Cristo" e "ele lhes apareceu vivo no 3º dia" foram interpoladas, ou seja, inseridas depois por cristãos que estavam copiando o texto. Há versões mais neutras do trecho, baseadas em traduções árabes e siríacas, que provavelmente refletem o que Josefo escreveu originalmente. Uma reconstrução mais plausível poderia ser algo como: nesse tempo viveu Jesus, um homem sábio. Ele realizou feitos notáveis e foi mestre de muitos. Atraiu judeus e gentios. Foi acusado por nossos líderes e crucificado por Pilatos. Seus seguidores continuaram a segui-lo, e o grupo que leva seu nome ainda existe até hoje. Mesmo essa versão mais simples e neutra já é extremamente valiosa. Ela mostra que, para Josefo, Jesus foi uma figura pública, conhecida, com seguidores reais e impacto duradouro. Mas há ainda uma segunda passagem, bem menos controversa, e por isso, muito mais aceita. Em Antiguidades Judaicas, livro 20, Josefo narra um evento ocorrido por volta do ano 62 d.C., o apedrejamento de Tiago, e diz o seguinte: Anano, sendo sumo sacerdote, convocou o sinédrio, e apresentou diante dele Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusando-os de transgressão da lei, entregou-os para serem apedrejados. Essa passagem é considerada autêntica pela imensa maioria dos estudiosos por 3 razões. 1. Está em um contexto político e não teológico. 2. Não há nada ali que um cristão precisaria inventar. Inclusive, é um relato negativo. Terceira, a menção a Jesus é secundária. O foco do trecho é Tiago, e Jesus é citado apenas como referência. Esse tipo de citação lateral, quase acidental, tende a ser muito mais confiável historicamente do que as passagens mais entusiasmadas. Além de Josefo, há ainda outros registros judaicos sobre Jesus. O mais conhecido é o Talmud, um vasto conjunto de textos rabínicos que reúne debates e tradições judaicas, redigidos entre os séculos III e VI, mas que preservam tradições muito mais antigas. Em alguns trechos, o Talmud menciona um personagem chamado Yeshu, que foi executado na véspera da Páscoa por praticar feitiçaria e enganar Israel. Em um dos relatos, lê-se: na véspera da Páscoa, enforcaram Yeshu.
um arauto proclamou por 40 dias que ele seria apedrejado por praticar magia e levar Israel ao erro. Como ninguém se apresentou para defendê-lo, ele foi executado. Outra obra polêmica, chamada Toledot Yeshu, surgiu na Idade Média e apresenta uma versão satírica da vida de Jesus. Nesse texto, ele é descrito como filho ilegítimo de uma mulher judia e um homem chamado Pantera, e é acusado de ter roubado segredos místicos para realizar milagres. É claro que essas fontes são altamente enviesadas com o objetivo de descreditar Jesus e o cristianismo. Mas justamente por isso, tem um valor importante. Nem mesmo os opositores de Jesus negavam sua existência. Eles diziam que ele era um falso profeta, um herege, um feiticeiro, um blasfemo, mas não diziam que ele foi inventado. Isso reforça o entendimento de que Jesus já era amplamente reconhecido como figura histórica entre judeus e não-judeus desde muito cedo. E agora que já vimos as evidências externas, romanas e judaicas, é hora de olhar com atenção para as próprias fontes cristãs, que, embora parciais, são preciosas para a história. Agora entramos no campo mais delicado, as fontes cristãs. São os textos escritos pelos próprios seguidores de Jesus, os evangelhos, as cartas apostólicas, os Atos dos Apóstolos, documentos que formam o que hoje chamamos de Novo Testamento. De cara, é preciso dizer o óbvio. Essas fontes não são neutras. Foram escritas com o propósito de evangelizar, de proclamar a fé em Jesus como Messias, Filho de Deus, Salvador. Portanto, não são relatos jornalísticos imparciais, como muitos gostariam. Mas isso não as invalida como fontes históricas. Todo documento antigo, seja ele religioso, político ou filosófico, carrega um ponto de vista, um viés, uma intenção. O trabalho do historiador não é descartar o documento por causa disso, mas sim interpretá-lo criticamente, cruzando-o com outras fontes e evidências. E nesse ponto, os textos cristãos são uma mina de ouro. Vamos começar com as cartas de Paulo, que são de fato os textos mais antigos do Novo Testamento, anteriores aos Evangelhos. As 7 cartas tidas como autênticas, como Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses, Filemão e 2 Coríntios, foram escritas entre os anos 50 e 60, ou seja, menos de 30 anos após a morte de Jesus. Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente, mas teve contato direto com seus discípulos e familiares. Nas cartas, ele menciona que Jesus nasceu de uma mulher, Gálatas 4:4, que teve irmãos, sendo Tiago o mais notável, Gálatas 1:21, que foi crucificado, 1 Coríntios 2:2, e que foi sepultado, 1 Carta aos Coríntios 15:4. Ele também fala de encontros com Pedro e Tiago e de tensões doutrinárias entre eles. O interessante é que se Paulo estivesse inventando tudo, dificilmente criaria um irmão de Jesus que discordava dele e tinha autoridade rival em Jerusalém. Esse tipo de tensão sugere fortemente a autenticidade histórica. As cartas de Paulo não se preocupam em contar a história de Jesus em detalhes. Seu foco é teológico e pastoral. Mas nelas, Jesus é sempre tratado como uma figura histórica real, recente, com pessoas ainda vivas que o conheceram. Agora, passemos aos evangelhos, os relatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas e João, foram escritos entre os anos 70 e 100. Marcos é geralmente considerado o mais antigo, escrito logo após a destruição de Jerusalém. Mateus e Lucas vêm logo depois, e João é o mais tardio. Esses textos foram redigidos em grego por autores anônimos que não foram testemunhas diretas dos eventos. Mas eles se basearam em tradições orais mais antigas, transmitidas pelas primeiras comunidades cristãs. O próprio Evangelho de Lucas, por exemplo, começa dizendo: muitos já empreenderam uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que foram testemunhas oculares desde o princípio. Essa afirmação mostra que Lucas não está inventando a história, mas sim tentando organizar informações recebidas de fontes anteriores. E há evidências linguísticas de que muitos trechos dos evangelhos têm origem em textos ainda mais antigos, em aramaico, a língua falada por Jesus. Por exemplo, algumas parábolas de Jesus só fazem sentido plenamente quando traduzidas de volta ao aramaico, o que sugere que os autores trabalharam com um material muito próximo do tempo original. Além disso, as divergências entre os evangelhos, como os detalhes da crucificação, as palavras exatas de Jesus ou a genealogia, não enfraquecem sua confiabilidade histórica. Pelo contrário, mostram que não houve uma edição centralizada para alinhar tudo perfeitamente. E isso é algo típico de tradições orais e textos independentes, e por isso, historicamente, mais críveis. E, novamente, o mais relevante aqui é que todos esses textos tratam Jesus como um homem real, com pais, irmãos, discípulos, opositores, trajeto de vida, morte documentada. Os milagres e a ressurreição fazem parte da fé cristã, sim, mas o fundo histórico, o núcleo da figura de Jesus, está presente e consistente em todos esses relatos.
Por fim, vale citar também alguns autores cristãos, fora do Novo Testamento, mas ainda muito antigos, como Clemente Romano, no final do século I, Inácio de Antioquia, que morreu no início do século II, e Papias de Hierápolis, que dizia ter ouvido diretamente dos discípulos dos apóstolos. Esses escritores reforçam a ideia de que, desde o primeiro século, os cristãos viam Jesus como uma pessoa real, de carne e osso, que viveu, ensinou, foi morto e deixou discípulos vivos e atuantes. O cristianismo não surgiu como uma crença vaga em um ser celestial, mas como um movimento concreto, enraizado na vida de um homem específico, Jesus de Nazaré. E agora que já percorremos todas essas fontes, arqueológicas, romanas, judaicas e cristãs, é hora de fazer um balanço final. Depois de tudo o que vimos, ossuários discutidos, inscrições romanas, cartas de governadores, sátiras de filósofos, críticas judaicas e testemunhos cristãos, a pergunta permanece: podemos afirmar que Jesus de Nazaré realmente existiu? A resposta, do ponto de vista da historiografia moderna, é sim, com altíssimo grau de plausibilidade. Os critérios que usamos para avaliar a existência de figuras históricas antigas são sempre os mesmos: múltiplas fontes independentes, referências próximas aos eventos, coerência com o contexto da época, ausência de razões para a invenção da figura e impacto posterior claro e imediato. Jesus preenche todos esses critérios. Ele é mencionado por inimigos, por críticos, por autoridades romanas, por autores judeus e, claro, por seus próprios seguidores. As fontes são diversas, de origens diferentes, com graus distintos de simpatia ou repulsa. E mesmo assim, todas convergem em um ponto: havia um homem chamado Jesus que viveu na Galileia, teve seguidores, foi executado por Pilatos e deu origem ao maior movimento religioso da história. Negar a existência de Jesus hoje exige ignorar todas essas fontes e assumir que uma enorme conspiração foi construída, de forma sincronizada, por pessoas que não tinham relação entre si e que muitas vezes nem se conheciam nem concordavam entre si. Isso simplesmente não é razoável. Muitos estudiosos destacam que as evidências da existência de Jesus são superiores às de outros personagens antigos cuja existência ninguém questiona. Por exemplo, Sócrates, o filósofo grego, é conhecido por 3 autores: Platão, Xenofonte e Aristófanes, todos simpáticos ou sarcásticos, mas nenhum imparcial. Pitágoras, o matemático, não é citado por nenhuma fonte contemporânea. Alexandre, o Grande, tem muito mais registros, mas também teve histórias mitológicas inventadas a seu respeito, como a visita de Zeus à sua mãe em forma de serpente, ou sua suposta irmã sereia. E nem por isso negamos que Sócrates, Pitágoras ou Alexandre existiram. O fato de um personagem ter sido mitificado não significa que ele nunca existiu. Significa apenas que sua figura histórica foi recontada, exagerada ou sacralizada com o tempo, o que é absolutamente comum na antiguidade. Dizer que Jesus existiu como figura histórica não implica aceitar que ele multiplicou pães, caminhou sobre as águas ou ressuscitou dos mortos. Esses são temas da fé, e a fé pertence a outro campo, o da teologia, da religião, da experiência espiritual pessoal. O papel da história é outro. A história investiga o que é plausível com base nas evidências disponíveis e o que se pode afirmar com bom grau de certeza. E com base nessas evidências, a esmagadora maioria dos historiadores, cristãos, judeus, ateus, muçulmanos, agnósticos, afirma: Jesus de Nazaré existiu. Foi um homem, um pregador judeu que viveu na Galileia no século I, foi seguido por discípulos, confrontou autoridades religiosas, foi condenado por Pilatos e crucificado em Jerusalém. Seus seguidores continuaram sua mensagem, formando comunidades que rapidamente se espalharam pelo mundo greco-romano, até se tornarem o que hoje chamamos de cristianismo. Você pode acreditar que ele era o Filho de Deus, ou apenas um reformador radical. Mas o que a história nos permite dizer, com boa margem de segurança, é que ele realmente andou entre nós. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando temas como história, religião, arqueologia e fé com profundidade e equilíbrio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem se interessa por esses temas. Nos comentários, quero saber a sua opinião. Você acha que as evidências são suficientes? Acredita que Jesus realmente existiu? Vamos continuar essa conversa lá embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e conhecimento.